Um homem foi dormir. Minutos depois, o quarto dele simplesmente deixou de existir. Uma cidade inteira acordou olhando para um buraco tão perfeito que parecia ter sido cavado por uma máquina gigantesca. E neste exato momento, no Brasil, existem famílias observando suas próprias casas serem engolidas pela terra, sem terremoto, sem explosão, sem aviso, porque existem lugares onde o perigo não vem de um animal, não vem de um criminoso, não vem de uma tempestade, ele vem do chão. E o mais perturbador é que todas essas pessoas acreditavam estar completamente seguras. Na noite de 28 de fevereiro de 2013, Jeff Bush estava em casa. Foi para o quarto, deitou na cama e dormiu. Pouco depois das 11 da noite, o irmão dele ouviu um estrondo. Não parecia algo caindo. Não parecia um acidente doméstico. Parecia que alguma coisa tinha acabado de atravessar o chão. Logo em seguida vieram os gritos. Gritos desesperados. Gritos curtos, como se algo tivesse acontecido de forma instantânea. O irmão correu pelo corredor, abriu a porta e encontrou uma cena impossível. A cama tinha desaparecido. Parte do quarto tinha desaparecido. No lugar existia um buraco escuro ocupando quase todo o cômodo. Jeff não estava mais lá. Por alguns segundos, ele tentou entender o que estava vendo. Depois tentou descer, tentou cavar, tentou alcançar o irmão, mas a terra continuava cedendo. Cada pedaço removido fazia mais solo desabar. Quando os socorristas chegaram, a situação piorou ainda mais. O buraco continuava crescendo, as paredes desmoronavam, e entrar ali significava correr o risco de desaparecer também. Mas existe um detalhe que torna esse caso diferente da maioria. Jeff Bush nunca foi encontrado. E existe um motivo. Os socorristas acreditavam que qualquer tentativa de escavação poderia provocar outro colapso. Então, o tempo começou a correr contra eles. As equipes trabalharam durante dias, mapearam a área, analisaram a profundidade, utilizaram equipamentos especializados. Nada, nenhum sinal, nenhuma recuperação, nenhuma despedida. Oficialmente, o corpo nunca foi retirado. A casa acabou sendo demolida. O terreno foi isolado. O buraco foi preenchido. Mas Jeff continuou lá, debaixo do lugar onde seu quarto existia. E isso transforma um acidente em algo muito mais difícil de esquecer. Porque não existe encerramento. Não existe resolução. A última coisa que a família ouviu foram gritos. E depois disso, silêncio. E o mais perturbador é que casos como esse não aconteceram em lugares abandonados ou remotos. Aconteceram em bairros comuns, com pessoas comuns. Se esse tipo de história real é exatamente o tipo de investigação que prende sua atenção, deixe o like. Mas por mais assustador que o caso de Jeff seja, ele ainda parece um acidente isolado. Só que então aconteceu algo muito maior. Em 2010, moradores da cidade da Guatemala acordaram e viram algo que parecia impossível. No meio da cidade existia um buraco gigantesco, quase perfeitamente circular. As paredes desciam em linha reta, como se alguém tivesse usado uma ferramenta colossal para perfurar o solo. E conforme as fotos começaram a circular, um detalhe chamou a atenção. Aquilo não havia surgido em uma área vazia. Um prédio inteiro tinha desaparecido, engolido. Do nível da rua, era possível caminhar até a borda e olhar para dentro. Mas olhar para dentro só tornava tudo pior, porque a profundidade parecia não acabar. As imagens correram o mundo e muita gente acreditou que fossem falsas, porque aquilo parecia CGI. Parecia uma cena criada por computador. Algumas pessoas chegaram a acreditar que fosse uma montagem. Outras procuraram imagens de satélite para verificar se aquilo realmente existia.
porque o buraco parecia impossível. Não parecia um deslizamento, não parecia uma cratera. Parecia uma perfuração perfeita atravessando a cidade. Só que era real. E quanto mais pessoas olhavam para aquelas fotos, menos sentido aquilo fazia. Até aqui parece apenas um desastre impressionante. Mas existe um detalhe desconfortável. Poucas horas antes, aquela área parecia completamente normal. Carros passavam por ali, pessoas caminhavam por ali. A vida seguia normalmente. E então, o cenário inteiro mudou. É isso que torna esses casos tão perturbadores. O perigo não anuncia sua chegada. Não existe um predador visível. Não existe um inimigo. Existe apenas uma falsa sensação de segurança. E então, tudo desaparece. Curiosamente, existe um padrão que conecta os dois casos que vimos até agora. O perigo estava presente muito antes de alguém perceber. E talvez seja exatamente por isso que eu gosto de manter alguns equipamentos básicos de emergência em casa. Coisas simples, uma boa lanterna recarregável, bateria reserva, itens que você espera nunca precisar usar. Eu deixei os modelos que utilizo na descrição, mas agora vem a parte mais desconfortável deste vídeo, porque o próximo caso não aconteceu anos atrás. Está acontecendo agora. Buriticupu, Maranhão, Brasil. E diferente dos outros casos, aqui ninguém está olhando para fotografias antigas. O problema continua avançando. Em algumas ruas, moradores colocam estacas para acompanhar o avanço das rachaduras. E dias depois, descobrem que a terra avançou novamente. E em algumas áreas, existe algo ainda mais assustador. A distância entre uma casa e o vazio pode ser medida em poucos metros. Moradores relatam acordar e encontrar novas rachaduras. Outros voltam do trabalho e descobrem que parte do terreno desapareceu. E alguns dormem sem saber se a casa continuará no mesmo lugar na manhã seguinte. E o mais estranho é que isso não aconteceu em um único dia. Não foi uma explosão. Não foi um colapso instantâneo. Os moradores estão assistindo ao problema avançar lentamente, semana após semana, mês após mês. Como se a própria cidade estivesse sendo consumida aos poucos. Algumas famílias abandonaram tudo, outras continuam esperando, porque não possuem recursos para sair. E é exatamente aí que o caso muda de escala. Jeff Bush foi uma tragédia individual. A Guatemala chocou o mundo visualmente, mas Buriticupu cria algo diferente. Proximidade, porque agora não estamos falando de um caso distante. Estamos falando de pessoas vivendo isso no Brasil, agora, enquanto este vídeo está sendo assistido. E talvez esse seja o detalhe mais difícil de ignorar. As vítimas não estavam explorando cavernas, não estavam participando de expedições perigosas, não estavam assumindo riscos extremos. Elas estavam vivendo suas vidas normalmente, exatamente como qualquer pessoa que está assistindo este vídeo. E é por isso que eu quero saber sua opinião. Se você tivesse que escolher apenas um desses casos, qual deles seria mais difícil de esquecer daqui a uma semana? Jeff Bush, Guatemala ou Buriticupu? Porque eu continuo voltando ao mesmo detalhe. Jeff foi dormir e simplesmente nunca voltou. Porque para mim, a parte mais perturbadora continua sendo a mesma. Todas essas pessoas acreditavam estar seguras, até o momento em que o chão deixou de existir. A maioria das pessoas acredita que consegue identificar uma ameaça quando a vê. Um animal, um criminoso, uma tempestade. Mas os casos de hoje mostram algo diferente. Às vezes o perigo está escondido exatamente no lugar onde você se sente mais seguro. E se esse vídeo te deixou desconfortável, espere até conhecer os rios onde pessoas experientes entraram na água, acreditando estar completamente seguras. E simplesmente nunca mais voltaram, porque em alguns lugares
O perigo não dá nenhum aviso antes de atacar. E esse vídeo está aparecendo na tela agora.